E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade à correção lá do capítulo, falando um pouco sobre o desenvolvimento do ser humano. Bora lá! A primeira parte da atividade seria conectar o pensamento. Todos os seres humanos precisam de determinadas coisas como abrigo e comida. Ter acesso a elas é considerado um direito de todos, crianças e adultos. As crianças também têm outras necessidades. Por isso, em 1989, a ONU estabeleceu uma lista de direitos da criança em reconhecimento dessas necessidades extras. A maioria dos governos do mundo prometeu respeitar esse documento da ONU. O direito à educação é o direito que cada pessoa tem de humanizar-se. Para o filósofo americano John Dewey, educar é respeitar a dignidade do homem. Sem a aquisição dos conhecimentos desenvolvidos pela cultura do desenrolar da história, as crianças e os adolescentes ficam privadas de todo o rico tesouro intelectual, espiritual e moral já desenvolvidos por aqueles que vieram, viveram e pensaram antes de nós. Então, explique por que o direito à educação é fundamental para que a criança possa humanizar-se. Bem, pessoal, humanizar significa um processo de constante formação. Nós levamos em consideração que o ser humano ele só se torna completo a partir do momento que ele cria vínculos e relações sociais que permitem que ele se desenvolva culturalmente. Na prática, a educação serve como uma das mais preciosas ferramentas de desenvolvimento humano. Então, eu coloquei uma resposta para vocês. É somente com a aquisição dos conhecimentos realizados por aqueles que vieram antes de nós que a criança pode entrar em contato com o desenvolvimento e com a cultura. Então, pensem comigo. Imagine aí todos os séculos de desenvolvimento cultural, tecnológico, científico que nós recebemos hoje prontinhos dentro de um livro ou através da internet. São anos e anos de pesquisa e desenvolvimento que fizeram com que a realidade que nós vivemos hoje seja possível. Então é necessário a gente ter um entendimento maior que toda essa tradição de sabedoria e de conhecimento faz parte do que nós somos hoje. Então privar um ser humano disso seria privar também ele de poder estar a par, de estar diante de todo o desenvolvimento que acontece ao redor dele. Quem por dentro da filosofia, educação é a formação do ser humano, é um amadurecimento do indivíduo, de forma gradual, da mesma maneira que uma planta nasce, cresce e floresce. Por isso, dizemos que é um processo de humanização, ou seja, é algo que dura e deve durar toda a vida. Diante dessas ideias e do que você aprendeu, responda as seguintes perguntas. Letra A. Educação formal, escola e universidade é a única maneira de educação? Bem, pessoal, não, né? É absolutamente não. Muitas pessoas fizeram escola, mas não fizeram universidade, outras nem chegaram a completar o estudo formal, o ensino de base, mas mesmo assim eles conseguem manter e produzir um conhecimento que parte lá da sua própria autonomia. Então, na prática, o ser humano precisa, é claro, da educação formal, mas ela não é a única fonte de educação, de conhecimento e de saber. Na verdade, nós estamos produzindo isso a todo momento. Todo momento que você se relaciona com outro ser humano, todo momento que você aprende algo novo, seja pelo YouTube, um tutorial ou algo do tipo, ou até o seu colega ensinando, isso seria uma educação formal que vai permanecer com você pro resto da sua vida. Uma das coisas que você pode perder é dinheiro, são propriedades, é um celular, uma caneta, um videogame, uma TV, mas conhecimento não se perde, isso acaba fazendo parte do que você é, tá certo? Então eu coloquei aí uma parte essencial, mas não a única, pois não substitui a educação familiar nem a educação informal. Além disso, um diploma não é necessariamente sinônimo de conhecimento adquirido. Pois é, gente. Tem gente que passa lá 4, 5, 6 anos dentro da universidade, ou até mais, e não necessariamente ele passou esse tempo lá acumulando e desenvolvendo saberes. Muitas vezes eles passam direto por essa experiência e não aproveitam adequadamente a oportunidade para se desenvolver como seres humanos. Letra B. A educação familiar pode ser considerada educação? Com toda certeza. Por incrível que pareça, a família é o primeiro lugar de produção de saberes.
É com ela que você vai aprender a falar, a aprender a andar, a se alimentar, a se vestir, a se relacionar com outras pessoas ao seu redor. Então, na prática, a família seria a primeira instituição que se responsabilizaria pela sua educação, antes mesmo de você entrar na escola, antes mesmo de você passar a interagir com outros seres humanos fora do seu círculo familiar, você vai estar aprendendo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seus tios, as práticas que mais tarde serão seus hábitos e farão parte todos os dias da sua realidade. Letra C. Um país se forma com homens e livros? Claro, um país não dá para existir sem sua nação, sem a população que preenche ele. E os livros, eles fazem parte da nossa formação cultural. Ah, professor, mas eu odeio ler livro, nem gosto de livro, nem tenho livro lá em casa. Mas você está usando um livro agora para responder essa atividade. E esse livro está lhe ajudando, de um ponto de vista filosófico, a se desenvolver como ser humano. Na prática, toda produção cultural formatada em livros existe por um motivo, seja meramente por nos entreter, como um HQ, como uma história em quadrinho, como a da Mônica ou da Marvel, seja um livro acadêmico produzido sobre pesquisa e metodologia. Todo livro existe, pessoal, por um bom motivo, seja ele qual for. E a partir dele nós vamos ter um acesso a um novo ponto de vista, a uma experiência muito diferente daquela que nós estamos tendo, ou até uma experiência semelhante, mas vista de maneira mais esclarecida. Então os livros são ótimas maneiras de nos auxiliar nesse processo de formação do ser humano. Por parte, temos aí o dialogar com o saber, que segue uma lógica de respostas pessoais. Então a questão 1 fala: imagine que você tivesse sido criado por um animal, uma loba, por exemplo. Você acha que perderia alguma característica humana? Qual ou quais? Bem, se você tivesse nascido e passasse a ser criado por uma loba, provavelmente você não ia desenvolver muitas características humanas. Nós vimos lá que no processo de humanização exige de você uma relação com outros seres humanos, preferencialmente já formados, já participantes do meio social e político, que vão lhe auxiliar a desenvolver as ferramentas que você precisa para sobreviver em sociedade. Então, quais características humanas você perderia? Por exemplo, a primeira delas, a habilidade de fala. Você nunca iria desenvolver a habilidade de fala, não pelo menos no formato que nós humanos desenvolvemos. Você não iria ir no banheiro, você faria suas necessidades literalmente como um animal. Se alimentar, sua alimentação seria completamente diferente. Então, através dessas experiências, a partir do momento que um lobo se torna sua família, e eu disse antes que a família é o ponto inicial da sua formação educacional, o que é que você ia aprender? O que um ser humano faz ou o que um lobo faz? Com certeza seria o que um animal faz de maneira instintiva. Questão 2. O que você considera mais importante para uma pessoa ser considerada um ser humano? Aí é uma resposta bem pessoal, né, pessoal? Mas leva-se em consideração o seguinte: o ser humano, ele é mais do que simplesmente pensar, mas também sentir, racionalizar, processar, compreender o outro. E é dentro dessa relação comigo e com você e com outras pessoas é que nós nos reconhecemos como os participantes de uma humanidade. Então eu acho que o que se torna mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, seria a boa relação com outros seres humanos, a nossa capacidade de aprender e compreender novas realidades que muitas vezes estão distantes de nós. Questão 3. Leia as palavras abaixo. Em seguida, classifique-as em ordem de importância, segundo o que você considera necessário aprender para se tornar um ser humano. Bora ver essas alternativas aí. Ser justo, pensar, sobreviver, amar, construir, criar, controlar os sentimentos, expressar-se, falar e raciocinar. Entre todas essas daí, eu não consigo ver um ser humano que não tenha desenvolvido alguma dessas capacidades aí.
A não ser que até mesmo pessoas que não têm o dom da voz, que não têm a capacidade de falar, eles têm a capacidade de se fazer compreender de outras formas. Então, isso daí fica bem pessoal aí para vocês organizarem e hierarquizarem. Caso vocês queiram, vocês podem deixar aí nos comentários a sequência que vocês responderam no livro de vocês, tá certo? Questão 4. Em sua opinião, o que você ainda deve aprender para se humanizar? Bem, vocês são pessoas jovens, estão iniciando aí a vida de vocês, mas já tiveram uma longa caminhada no mundo educacional dentro da escola. Então, o que é que vocês devem aprender para se tornarem um ser humano melhor? Deixe aí nas respostas para que eu possa dar uma curtida e comentar com vocês, tá certo? Questão 5. Responda se você concorda com as seguintes afirmativas e justifique sua resposta. Letra A. Se eu me formei na faculdade, eu sou mais ser humano do que quem não se formou. Bem, não necessariamente, né, pessoal? A primeira questão lá já deixou claro. Um curso superior, uma faculdade, uma experiência da universidade, não necessariamente torna você mais ser humano ou um ser humano melhor do que o outro. Muitas pessoas passam a vida inteira sem ter um contato com o ensino superior. Letra B. Se eu fujo da escola, então não poderei me humanizar. Também é muito vaga essa questão aí. Humanizar é um processo de formação contínua que acontece também na escola, mas muito mais também fora dela. Então, talvez você pudesse ter se aprimorado mais como ser humano, mas você não deixaria de se humanizar. E a letra C, se nunca ninguém se humanizou totalmente, então quer dizer que humanizar-se é impossível? Não. O que quer dizer é que humanizar-se é um processo contínuo. A partir do momento que você nasce, cresce, desenvolve, se reproduz, envelhece e morre, você está falando de uma jornada de desenvolvimento pessoal. Então você deve, ao longo do seu tempo de vida, você deve garantir que você seja um ser humano melhor do que você já foi antes. Então é um processo constante de humanização, aonde talvez não tenha fim de fato, mas você deve sim ter esse objetivo de sempre se aprimorar. E na última parte, expandindo as primeiras ideias, retome o que você escreveu na seção primeiras ideias no início da unidade. Você ainda pensa da mesma forma? Em seguida, caso haja mudanças, anote-as a seguir. Questão 1. Em sua opinião, o que é o ser humano? Primeiro questionamento que eu fiz para vocês em sala de aula. O que é o ser humano, pessoal? Aí vocês me responderam, professor, é a capacidade de raciocinar. O ser humano é o ser que pensa. O ser humano é aquele que sente, que tem quatro membros, 2 superiores, 2 inferiores, tem uma cabeça pensante, que fala, que tem dedo opositor na mão e etc. Sim, o ser humano é tudo isso e algo mais. Nós sabemos que a complexidade do conceito do ser humano é algo extremamente líquido, ou seja, maleável, que pode assumir a forma de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu perguntasse diretamente para você o que é o ser humano, o que é que vocês iriam responder para mim, hein, pessoal? Questão 2, para você, qual seria a diferença entre um ser humano e um animal? Isso daí ficou bem claro no capítulo anterior, né, galera? A capacidade de pensar, professor, só pensar? Não, é o que nós fazemos com essa capacidade de pensar. Enquanto que o ser humano ele compartilha do animal os seus instintos, o ser humano, com sua capacidade de raciocínio, consegue superar e desobedecer às vontades instintivas que nós temos. Então, quando nós precisamos urinar, por exemplo, nós não fazemos isso em qualquer lugar. Nós procuramos um ambiente propício, destinado, definido socialmente e culturalmente para tal. Então, essa é a grande diferença entre nós, seres humanos, e os outros animais. Não agimos meramente por instinto, mas sim há uma complexidade muito maior, uma lógica por trás das nossas ações e pensamentos. E a última questão, você acha que é preciso se transformar em um ser humano ou você pensa que já é um ser humano? E aí, pessoal? Você já é um ser humano? Eu acredito que vocês já estejam num caminho muito maduro para serem considerados um ser humano a partir do momento de
se reconhecer como tal. Perante qualquer outra pessoa, qualquer outra terceira pessoa, se eu perguntar, fulaninho de tal é ser humano? Esse aluno aqui do 7º ano, A e B, lá do Jardim do Éter, ele é um ser humano? É claro que você vai ser apontado como ser humano. Você já detém todas as capacidades, todas as características que pode lhe considerar como tal. Você já nasceu com essas características, mas você ainda precisa melhorar muito. Não para o exterior, mas em uma questão, em uma relação interior. Você tem uma obrigação pessoal de ser melhor do que ontem, de ser melhor do que anteontem. Isso é uma responsabilidade que você tem consigo mesmo. Garantir que no futuro próximo, a médio ou a longo prazo, você detenha nas suas mãos as capacidades necessárias para aproveitar cada uma das oportunidades que se apresentam. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida que tenham, comenta aí embaixo. Caso vocês queiram participar, deixe aí as respostas pessoais que vocês colocaram aí no livro, tá certo? Eu vou estar curtindo e comentando cada uma delas. E para a próxima aula, eu quero que vocês façam a leitura do próximo capítulo do livro, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.